Boa noite, amigos do Toque de Bola, boa noite, amigos da Nova Nordeste. Estamos mais uma vez com o nosso programa itinerante às noites do sábado, hoje entrevistando o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol, Emerson Sobral. E nada mais propício do que esse momento para essa entrevista, Emerson, porque nós vamos ter o árbitro de vídeo. A primeira pergunta, ele será implementado nesse final de semana pela CBF? Boa noite. Boa noite. Foi adiada, né, a implementação para o árbitro de vídeo, para o Campeonato Brasileiro da Série A, e não tem data ainda definida. Mas vai ser uma coisa sensacional, né, que vai ajudar bastante o árbitro. Mas foi um rompante, então, da CBF em função da polêmica gerada no gol anulado pelo... No gol anulado não, no gol marcado com o braço pelo Jô. A CBF de imediato ela respondeu dizendo que ia colocar o árbitro de vídeo, mas depois viu as dificuldades que teria para implementar em seguida, logo em seguida, né, Emerson? Sem dúvida, né? O desejo de se colocar o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro já vem de antes, né? O regulamento da competição, inclusive, já permite a colocação. E com a necessidade, né, a partir dos acontecimentos, eles viram que não é tão simples, né? Existe todo um trabalho, principalmente de pessoal, né? Os equipamentos é possível você fazer, agilizar e colocar, implementar, mas precisa treinamento, porque não é simples você poder estar ali operando enquanto assistente de vídeo. Na verdade, até a dificuldade em termos de equipamentos existe, porque os equipamentos que existem hoje são equipamentos de uma rede de televisão, da Rede Globo. E claro que você parte do princípio que todos são idôneos, mas não são árbitros, eles não são julgadores, eles colocam a imagem para que nós, telespectadores, julguemos. Na hora em que você tem a televisão meio que determinando o corte de imagem que vai ser julgado por alguém, esse julgamento prévio desse corte de imagem já interfere diretamente no possível resultado da partida, Emerson. Ou seja, teria que ser um grupo independente, bancado pela própria CBF, para gerar as imagens e, através do recurso dessas imagens e da seleção das imagens deste recurso, fazer com que vocês chegassem à conclusão em relação a certo ou errado. Acredito que a CBF, né, ela já tem esse pessoal, já tem essa logística, mas, para vocês terem uma ideia, os árbitros que serão selecionados para árbitro de vídeo irão fazer um curso agora essa semana próxima, em Águas de Lindóia, para poderem realmente definir quais são as situações onde é permitido a utilização do árbitro de vídeo. Porque não são todos os lances, existem lances específicos. O árbitro continua ainda com a prerrogativa da decisão e não podemos entender que o árbitro de vídeo vai poder interferir em todas as jogadas. Então, um treinamento é fundamental nesse sentido. Na verdade, a gente precisa esclarecer vários pontos. Primeiro ponto, quais são os lances que irão ser analisados? Pênalti, bola entrou, bola não entrou, dentro ou fora da área, uma ação, toque de mão, julgamento. O que é que vai ser efetivamente julgado pelo árbitro de vídeo, em princípio? Olha, Léo, são 4 lances que são de prerrogativa do árbitro de vídeo, chamar a atenção do árbitro e dizer que houve equívoco. Por exemplo, gol em impedimento, penalidades onde claramente não ocorreu a infração, gol ou não gol, e o cartão amarelo ou o cartão vermelho dado ao jogador indevido. Bom, aí veja só, você falou assim, pênalti claramente não existido. Houve na final do Pernambucano um pênalti contra o Salgueiro, em que o árbitro marca o pênalti, a favor do Salgueiro, o árbitro marca o pênalti, e aí chama-se o árbitro de vídeo. Ele vê o lance e constata que a marcação dele estava correta, ele não mudou a marcação. Esse claramente é muito subjetivo, né, Emerson? Olha, Léo, justamente para que não seja subjetivo, as definições são no sentido de, por exemplo, uma penalidade se marcou por toque de mão na bola e a bola não tocou na mão do jogador. Aí é um erro de fato, realmente. Não houve o toque. Uma simulação, jogador sancionado a infração pelo árbitro, né, por tiro livre direto, mas não houve o toque no jogador. Foi uma simulação. Então, esses lances, sim. Árbitro de vídeo, quem pede para haver uma análise? É o capitão do time? É o técnico? É o árbitro de vídeo que interfere junto ao quarto árbitro que, por sua vez, se comunica com o árbitro da partida e aí para parar o jogo? A quem vai ter essa responsabilidade e quantas vezes pode acontecer? Se é um número indefinido, como funcionará assim isso? Pois quem pede
quem suscita a paralisação, né, é o árbitro de vídeo. Ele identifica uma possível situação de irregularidade. O jogo ele precisa ter dinamismo, né? Quando os árbitros estão decidindo, a ideia é que o jogo continue dinâmico com a decisão do árbitro e caso aconteça algum lance realmente extremamente polêmico, né? Até não polêmico, porque o polêmico É de fato. de fato não tem como você interferir. Mas um lance que o árbitro não observou e que todos observaram, jogadores ali, o árbitro de vídeo ele tem que interferir para que a legitimidade aconteça dentro do lance. Aí então quem define é o árbitro de vídeo. Agora veja só, toda essa polêmica é gerada por um gol de braço do Jô. Tinha um quarto árbitro, tinha um fiscal ali atrás, o fiscal de linha atrás da barra que não viu. Muita gente falou até por causa da trave, porque foi exatamente na junção da trave, no ângulo de visão dele, quando há o contato da bola no corpo do Jô, é por trás da trave e ele não teria visto. Mas é um lance polêmico. Se vocês instituem o árbitro de vídeo, há um lance como aquele, e por ser polêmico, o árbitro de vídeo resolve não colocar em pauta, vai ser muito mais complicado do que está acontecendo. Ou seja, as críticas serão muito maiores. Para que se gastar tanto com a tecnologia como essa, acontecer um lance desse e não ser julgado o lance? Veja só, Léo, o árbitro de vídeo e toda a tecnologia que nós observamos para o futebol, ela vem em torno do gol. O chip na bola para ultrapassar a linha, do ponto de vista de recurso, muito caro, né? E as 4 situações, 3 delas têm relação direta com o gol. Impedimento, pênalti. Exatamente. Porque no penal e o gol não gol, aquela bola que entra ou não entra. Tá. E uma outra situação, justamente a questão da parte disciplinar, porque realmente um jogador que não cometeu a infração ser punido seria uma incoerência. Mas assim, o que se busca é justamente interferir com relação ao gol, porque o gol decide classificação, decide vencedor. Num caso de um gol claramente feito com a mão, é preciso que se tenha interferência, né? Um gol com a mão desclassifica, rebaixa uma equipe, e não é do futebol um gol com a mão. Veja que é um gol com a mão claramente feito com a mão. Mas na hora que você define os 4 critérios, e nesses critérios não está o lance polêmico de um possível toque de mão, e há essa paralisação para que seja julgado esse toque de mão, você foge um pouco daquilo que está pré-determinado. Isso também vai gerar polêmica. Ora, gol ou não gol, pênalti, impedimento e cartão dado indevidamente. São os 4 critérios para ser usado o árbitro de vídeo. Perfeito. Se você vê um lance como aquele de Jô, e diz assim, não, esse aqui tem que ser julgado, você está acrescentando algo para a regra que não existe. Isso vai dar mais polêmica ainda, Emerson. Não diria, Léo, porque lances como o de mão, o árbitro vai poder analisar e ele vai poder interpretar. Existem vários elementos, do ponto de vista da regra, que definem se a bola é bola na mão, mão na bola. Aí já virou polêmica. Aí você não, tá mas veja, não polêmica. O árbitro, o futebol é polêmico por si só. Mas eu tenho que estar lá, tenho que decidir. E eu decido a partir de elementos. Sem o vídeo, eu observo a jogada, Léo. Ele não vai ter o vídeo, ele vai ter o árbitro reserva dizendo que o vídeo mostrou tal coisa. Não. Ele vai poder sim buscar a imagem e, por exemplo, ele analisou um lance. Ele quem? Ele, o árbitro, analisou um lance. O árbitro do jogo, não é o árbitro de vídeo. Tá? Analisou um lance, tá? E aquele lance ele interpreta na jogada que a bola foi bola na mão. Como é que ele vai interpretar lá embaixo no gramado? Lá embaixo no gramado, ele, na jogada normal, então, na dinâmica normal. Então o árbitro de vídeo ele só vai servir para dizer, analisa aí. Não. Perceba onde eu vou querer chegar. Então, lance normal, o árbitro está bem posicionado na jogada, viu a jogada, interpretou a jogada que para ele claramente a situação foi de... O lance do jogo pro lance do jogo. Bola normal, lance do jogo. Não, esquece... Do Jô. Analisa, vamos como se fosse o lance de Jô, atacante do Corinthians. Okay. Tá? O árbitro de vídeo analisou que foi com a mão. E aí, o que acontece? Há uma conversa com o árbitro. Ele vai falar direto com o árbitro? Um ponto. O ponto é direto? O ponto, sim, o ponto, direto. O árbitro de vídeo vai ter uma conversa com o árbitro do jogo e não com o quarto árbitro. Com o árbitro do... Veja, como eu não estou mais na arbitragem, e essa parte Essa configuração você ainda não tem noção? Essa configuração ainda não tenho noção, sinceramente não tenho noção. Independente de ser com o árbitro principal ou com o quarto árbitro, há que se perguntar, vocês viram a jogada? Essa é a primeira pergunta.
Vocês viram alguma irregularidade na jogada? Porque a jogada foi, o gol foi com a mão. Mas quem vai perguntar? O árbitro O árbitro de vídeo. Vai perguntar para ele. Que se tem uma comunicação com o árbitro. Mas ele não Porque, pode perguntar se viram alguma irregularidade se o árbitro não deu. O que ele tem que perguntar veja. olha, gente, para aí o jogo porque eu acho que tem um lance polêmico aí. Não, de forma alguma. Por quê, Léo? Porque a decisão ainda passa a ser do árbitro. A prerrogativa toda é do árbitro. Mas veja, ele não pode mandar parar o jogo. Ele não pode mandar parar o jogo mas naquele ele não momento. pode perguntar durante o jogo, olha, vocês viram alguma irregularidade? Pode. Se tivesse visto, teria marcado. Quando eu estou atuando como quarto árbitro, quando os árbitros assistentes estão atuando, há um diálogo. Mas existe o ponto. Mas não nesse sentido, Emerson. Eu não posso chegar para você que é o árbitro do jogo e perguntar, vocês viram alguma irregularidade? Porque se ele tivesse visto, ele teria parado. Às vezes não, por isso que eu estou falando. Se ele interpreta que não houve irregularidade, ele observando a jogada... Ele quem? O árbitro. Do jogo. Do jogo. Tá, mas então a pergunta não é essa. Gente, eu tenho a impressão de que houve pênalti. Eu tenho a impressão de que... Essa é a interferência do árbitro de vídeo. Ele tem que jogar alguma situação e não perguntar se houve alguma irregularidade. Ele tem que ser mais incisivo. Léo, quando ele pergunta ele ou quando ele sugere, dá no mesmo, porque a dúvida está colocada por ele. Árbitro de vídeo. Então, ele está colocando. Certo? Ele está colocando. Perguntando ou afirmando. Perguntando ou afirmando. Porque, veja, se o árbitro, na leitura da jogada, se ele observou e entendeu que não foi, o jogo continua. Não tem paralisação. Ele já interpretou. Ele já interpretou assim. O árbitro interpretou. Sim. Mas, aí o árbitro de vídeo é que dá a versão dele dizendo que houve alguma coisa diferente. Mas o árbitro de vídeo não define. Eu sei, mas ele interpela. Ele vai chegar pro árbitro... Mas ele não decide. Eu sei, mas ele vai colocar pro árbitro de vídeo do jogo dessa forma. Olha, esse lance que você interpretou de que a bola bateu no peito do Jô e que o fiscal do gol também interpretou, no nosso vídeo aqui tá nos dando a impressão de que houve um toque de mão. Dá uma checada aí. Veja, assim. Aí o árbitro... Aí você já afirmou, já deu uma veredito dizendo que o árbitro entendeu que foi no peito e não na mão. Mas o árbitro pode dizer, não, eu vi que bateu na mão e vi que... A bola estava dentro do gol. Não, que foi normal. Você fala do lance do jogo, né? É, lance do jogo. Perfeito, perdão. Você fala do lance do jogo. Se ele diz, não, eu não vi bater na mão, automaticamente se paralisa, se observa o lance e se define a jogada. Correto? Eu achei, por exemplo, no diálogo, eu achei que bateu na mão involuntário. Um exemplo. O árbitro de vídeo vai dizer, não foi involuntário. Foi intencional. Paralisa, se observa. Na opinião dele, né? Na opinião dele. Certo. Veja, o diálogo vai existir e na necessidade da paralisação o árbitro vai. Se o árbitro de vídeo insistir, você precisa observar a jogada. Então veja só, veja o que você está dizendo. Ele não tem uma autonomia para definir, mas ele tem uma autonomia para dizer, observe. Veja o lance. Veja o lance. Ele tem essa autonomia. Mas cabe ao árbitro decidir se vai querer ver ou não. Então ele não tem autonomia. Então ele não pode dizer, veja o lance, porque o árbitro vai dizer, não, eu tenho convicção, acabou, não vou ver. A prerrogativa do controle do jogo total e absoluto continua sendo do árbitro. Continua sendo do árbitro. É o que eu estou dizendo, Emerson, a gente está aqui, e você, claro, na condição de presidente da Comissão de Arbitragem de Pernambuco e não do Brasil, perfeito, tentando chegar numa normativa, tentando chegar num consenso do que seria mais justo e defensável. Porque, como você mesmo disse, seria uma precipitação colocar o árbitro de vídeo já nesse final de semana, da forma como estava sendo planejada pela CBF. É preciso que haja uma análise de quem pede a imagem, de como vai ser, dessa interpelação, como será, porque é muito complexo você chegar e dizer assim, o árbitro de vídeo, ele diz assim, esse lance que você marcou aí, houve toque de mão. Aí o árbitro faz, não houve, e segue o jogo. Quando isso explodir, quando terminar o jogo, que for arguído nos debates sobre essa questão, o árbitro de vídeo vai ter que dizer, eu chamei o árbitro, ele achou por bem não observar o árbitro de vídeo. Vai ser uma outra polêmica enorme no futebol brasileiro. Léo, vê só, uma coisa, pelo menos eu concordo, eu não sei se todos concordam, há necessidade sim do árbitro de vídeo. Sim, eu concordo com você, isso aí eu concordo. Há necessidade. Há uma situação clara e efetiva de que está sendo feito um teste, né? O formato vai se chegar numa situação muito mais favorável com a continuidade, com as experiências do que é hoje. Já existe sim ajustes, definições, por exemplo, o árbitro Sandro Meirahit participou na última competição do campeonato, eu não lembro, num campeonato a nível mundial, e ele foi fazer o curso de árbitro de vídeo. A FIFA já tem todos os elementos para iniciar esse processo. Todo o proceder. É preciso que os árbitros daqui do Brasil tenham essa formação, porque não tiveram. Mas todas essas nossas dúvidas, com certeza eles já têm o inicial.
se deve chamar, se não deve chamar, se tem a prerrogativa de chamar ou não, se vai insistir com o árbitro de chamar ou não. Eu, como não estou fazendo mais parte, eu não fiz esse teste, mas eu busquei informação, eu fiz as pesquisas, eu tive agora há pouco também num curso RAP, FIFA, em Águas de Lindóia, e a gente vem discutindo essa questão. É preciso que se utilize adequadamente o árbitro de vídeo. Por quê? Porque, por exemplo, hoje eu sou analista de campo, de arbitragem. Tem lances que acontecem no jogo que depois eu vejo na televisão. Eu não encontro uma definição. Mesmo depois de ver o lance, você ainda fica na dúvida. Várias vezes. Quantas vezes vocês, analisando jogos, analisando... A gente vem buscando os elementos, todas as questões ali, todos os elementos apontam para uma infração, mas uma coisa ou outra retira aquela certeza absoluta. Vou dar um exemplo do que você está dizendo. O árbitro, o jogo do Náutico contra o Brasil de Pelotas. O Náutico Brasil de Pelotas, meu Deus. Não, o jogo que o Náutico perdeu lá fora, que houve um toque de mão no gol. Não vou me lembrar de quem foi. O jogador cabeceia, pega no braço e entra. O goleiro do Náutico toma até amarelo porque reclama, dizendo que foi com a mão. A gente olha a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem. Agora, na quinta imagem, tem uma câmera atrás do gol que mostra visivelmente de que o jogador empurra a bola para dentro do gol com o braço. Foi na mesma rodada em que aconteceu o gol de Jô. Eu até brinquei com o pessoal da ESPN. Vou mostrar isso aí, polemizar tudo do Jô e não mostro o outro. Perfeito. Uma única câmera. Contra o Oeste, tá me lembrando o Leonardo ali. Contra o Oeste, o Náutico perde com esse gol. E uma câmera elucida, uma câmera mostra. Vocês acreditam nessa imagem de uma câmera isolada ou vocês vão pelas imagens das 4 outras, 5 outras, 6 outras, 7 outras câmeras? Na verdade, é fundamental que você tenham várias imagens, corte de imagens e aí posicionamentos aí diversos. E principalmente do ponto de vista do gol, da área penal, que são as câmeras onde vão ter justamente essas questões onde eu coloquei. Um mais geral do ponto de vista de ver a questão disciplinar. Mas a imagem tem que ser a mais clara possível, né? Vai ser aquela única ali, mas que viu claramente o lance. Vai ser aquela onde vai ser... Se for uma só, mas se ela for suficiente... Se for suficiente. Agora, se tiverem 5 câmeras e nenhuma der uma definição... Segue o jogo. Aí não tem como realmente o árbitro decidir. Assim como nós, às vezes, não decidimos ali, sentado, discutindo as jogadas. Nós vamos voltar já no programa, mas para uma outra discussão enorme. A história de mão na bola e bola na mão, que até agora eu não sei qual a regra que está valendo no Brasil. Se é a regra que se o jogador não botar a mão para trás e a bola bater na mão dele é pênalti, ou se vale aquela antiga da intenção de meter a mão na bola. Já com Emerson Sobral, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, aqui no nosso Toque de Bola itinerante, gravado no Chalé 92, o restaurante mais agradável do Recife. De volta no Toque de Bola itinerante aqui do Chalé 92, o nosso amigo Laércio Guerra, esse lugar agradabilíssimo, que tem samba de raiz aos domingos. Amanhã não perca não, hein? Se puder, venha pra cá que tem samba de raiz, é sensacional e tem buffet diariamente aqui com sabores inigualáveis. Eu falava para Emerson aqui durante o intervalo, antes da gente entrar propriamente no lance de toque de mão, que até o futebol, não é só a tecnologia que está prejudicando os árbitros, prejudicando no sentido de ser mais passivo de identificação de erros, porque são 14 olhos contra 2, você tem 2 olhos somente, eu também, e lá no estádio você tem 14 câmeras, e cada câmera é um olho, e cada olho sob um ângulo diferente, é covardia para o árbitro. Mas não é só isso que está sendo, aspas, covarde com o árbitro, é também o novo futebol apresentado no Brasil. Antigamente você ia no toque de bola, então o árbitro ele ia paulatinamente perto da jogada. Hoje você vai no chutão. Você vai no bombão, então você pega uma bola, lança para a grande área do outro lado, como é que o árbitro chega para ver? Ele não consegue chegar em tempo. Como fazer para suprir isso? Olha, Léo, realmente mudou muito a mecânica de arbitragem. A gente tinha antes uma diagonal pura e simples, e era tranquilo para acompanhar a jogada. Uma jogada tranquila, lenta, o jogo lento, tocado. Hoje o árbitro tem que fazer leitura de jogo. Ele tem que adivinhar onde a bola vai estar. Tem que, com muita antecipação, tem que fazer antecipação. Se nós observarmos os jogos, a bola está na defesa, o árbitro já do outro lado da equipe esperando a bola chegar. Aí se o zagueiro erra, aí ele está ferrado para chegar exatamente. Lá. Mas essa leitura justamente, qual é o zagueiro, quantas vezes o zagueiro está acertando isso. Por exemplo, você pega um Durval, tem uma jogada no Sport onde ele recebe, olha para frente e lança para o outro lado. Essa jogada, quando eu atuava, era clara para mim.
Você já se posicionava para onde essa bola iria. Dominava, não tem marcação, ele vai lançar do outro lado. E era na lateral direita que ele metia a bola. E o jogador do Sport, normalmente, os laterais, eles também não cruzavam na área, eles entravam até a linha de fundo. Então eu tinha que fazer uma variante, se me aproximar do assistente, mas isso muito a partir de uma leitura anterior, partidas anteriores. Então o árbitro ele precisa hoje não só estar focado no jogo que ele vai atuar, ele tem que estar fazendo estudo de jogos anteriores, como é que funciona cada equipe, qual é a forma que eles se movimentam no campo, se é em bloco, se deixa a zaga fixa. O assistente hoje também tem que fazer antecipação, leitura de jogada. Antigamente o assistente pegava o penúltimo e pronto. Hoje não, ele tem que saber que vai ficar um jogador em posição e vai entrar outro por trás ali e vai estar em condições de jogo. Então não dá mais para você esperar. Você tem que, inclusive, o tempo todo estar se antecipando as jogadas. Às vezes você erra e aí sim você usa da força física para fazer uma recuperação. Existem zagueiros que têm dificuldade de estar tocando bola. Então, a gente já sabe que esse zagueiro tem essa dificuldade, então já não avança, já espera no meio. E aí tem coisas que são realmente inusitadas que não tem como você programar e aí é onde é a dificuldade. Você falou em Durval, para dar o exemplo. Primeiro, explicar o que é diagonal para o torcedor. Você tem um assistente de um lado, tem um assistente do outro. O árbitro, teoricamente, ele deve se posicionar do lado oposto a cada assistente. Então o assistente está do lado de lá do campo, ele está do lado de cá. Quando ele vai passar para o campo adversário, ele tem que ir para o outro lado, porque ele fica em diagonal, ele corta uma diagonal para ele ficar, para que o assistente ele tenha uma visão de um lado, próximo à jogada, e ele, árbitro, possa ter do outro. Quando você falou em Durval, me vem aqui, eu tenho imagens, vamos botar essas imagens, tá, Léo, que a gente botou no Tá na Rede, do Durval botando as mãos para trás. Tá virando um trauma tão grande que você está interferindo diretamente na ação do zagueiro. Houve um gol emblemático do Gustavo Scarpa, do Fluminense contra o Sport na Ilha, em que essa bola começa do lado direito no escanteio. Quando a bola chega, cobrada curtinha do escanteio, o Durval já está com a mão para trás. Antes do cruzamento, e o cara está na linha de lado, e o Durval está com a mão para trás. Essa bola é rolada para o Gustavo Scarpa. O Durval, ao invés de dar o carrinho nele para diminuir o ângulo de chute dele, ele está com a mão para trás. E o Gustavo Scarpa chuta e faz o gol. Tem um outro lance do Sport na área do Retiro, que o jogador do adversário, o que está mais à frente, ele bota a mão para trás. O que está atrás, que teoricamente não teria mais tempo para fazê-lo, não bota. A bola bate no braço dele e sobe. O que é pênalti e o que não é, Emerson Sobral, no Brasil hoje. O toque de mão involuntário, mesmo que o jogador corra um risco de não ter botado o braço para trás, é pênalti? Vamos lá. Primeiro de tudo, ainda temos que pontuar a intencionalidade. Existe isso na regra? Existe sim. Essa resolução da FIFA existe, que chegou sim, na CBF existe. Não existe, então? Existe. Vou explicar. Tá. A única jogada que é sancionada por intenção é mão na bola. Teve intenção ou não de colocar a mão na bola. Aí é pênalti, não tem que discutir. Não tem que discutir. Certo. Quais são as situações hoje que, além da intenção clara e absoluta de botar a mão na bola, também se considera uma pré-intenção? Porque quando um jogador, por exemplo, se atira para dar o carrinho na jogada, ele vem numa situação de intenção de bloquear a jogada. Veja, continua... Você já viu alguém conseguir dar um carrinho com a mão para trás? Continua... Eu tenho vídeos... Você bota a mão para trás e dá um carrinho, você vai quebrar o braço. Não, eu tenho vídeos a coluna. Que a FIFA trouxe hoje pra gente, de um jogador que dá um carrinho na lateral de campo e ele traz o braço para próximo do corpo dele. Ele tem esse cuidado. E a bola bate na mão dele, com o braço próximo. Se não batesse no braço, bater no corpo, não é mão. Mas, Emerson, não é mão. Vamos imaginar isso na prática, gente. Não, mas é na prática, Léo. O árbitro tem que analisar na prática, não é em outro movimento. Não é outra situação. Emerson, eu até brinco dizendo assim, daqui a pouco quando o jogador entrar no vestiário para pegar o equipamento dele, ele vai pegar o calção, o meião, a camisa e a algema. Porque a algema ele vai ter que andar com ela do lado, porque ele vai ter que botar os braços para trás e algemar. Como é que você vai dar um carrinho? Você tem que se preocupar com o equilíbrio, você tem que se preocupar com o lado para onde você vai cair. E mesmo que seja na intenção, você está julgando a intenção de bloquear a bola, mas eu estou julgando a intenção de bloquear a bola com o corpo. Só que eu não posso cortar o braço. Mas, Léo... Eu não tenho como... Esse lance está dizendo, você dá um carrinho com o braço justo... Se é difícil, Léo, pro jogador, você imagina pro árbitro. Você foi peladeiro já? Já, joguei bola, sim. Como é que você pode dar um carrinho com o braço colado? Explica pra mim. Não tem como, você vai se arrebentar. Você vai ter o rosto no chão. Você tem que ter o equilíbrio para poder botar o braço no chão, para poder se posicionar, para poder dar o carrinho. Aquela vassoura tradicional que você dá, você bota o braço e gira na sola da bola e tira a bola. Isso. O carrinho... Vai mudar a forma de jogar do atleta, não pode ser mudado por causa de regra de futebol, gente. O carrinho, eu acho que pode, Léo. Acho que pode. Por exemplo, o jogador hoje pode dar um chute, um pontapé no adversário
Não, isso E ele sabe que vai ser punido. Não, isso é outra coisa. Eu tô Mas dizendo ele aqui, pode. eu não posso deixar de jogar. O meu Ele estilo, pode. meu estilo de jogar por exemplo, você sempre orientou um jogador, eu fui centroavante do Júnior do Sport 2 anos, a orientação era que você matasse quando você fosse cabecear, você fizesse esse movimento, Isso. né? Esse movimento aqui para cabecear. Você era mais Isso, ágil. Perfeito. Hoje, olha, atenção, a partir de hoje, se você fizer isso e a bola bater na sua mão na grande área, vai ser pênalti. Pô, eu aprendi isso a vida inteira. Te digo mais, se esse braço que A vida você inteira. aprendeu a fazer com o braço bater no rosto de um jogador, o jogador pode ser expulso. Pois é. Ou pela ação do braço no rosto, né? Mas esse vai jogar outra vez a Que seria o intencionalidade. quê? Golpear. Mas você não Mas está a falando para mim intencionalidade. que o cara está subindo e ele aprendeu a fazer isso? Foi, mas nunca Correto? para atingir ninguém. Pois Ou é. ele aprendeu dessa forma, mas não para atingir. Mas se ele não tem atinge, maldade. se ele atinge, mesmo Então não, sem tem mais, querer... então não tem mais intencionalidade. Não, se ele atinge sem querer... Sem querer não tem É intencionalidade. imprudência, não é imprudência? Não, é falta. eu aprendi assim porque eu sou É imprudente. falta. Eu aprendi É falta. assim. O jogador tem que ter o cuidado com o adversário. Ele tem que ter o cuidado. Tem cuidado de machucar. Imagina esse braço seu, quando ele abre, ele bate no supercílio e corta. Sim, Emerson, mas é o mesmo lance do E foi goleiro. sem querer. O goleiro que sai da barra. Eu quero ver Foi sem árbitro. querer. Eu quero ver um árbitro. Atenção, close em mim. Eu quero ver um árbitro marcar o pênalti, porque o goleiro faz o que. Ontem aconteceu. Ontem, Com o joelho alto, com o pé joelho alto, Ontem tem aconteceu. vários vídeos Ontem disso. aconteceu Vários no jogo vídeos, do Léo. Santa Cruz. Vários vídeos. No jogo do Santa Cruz contra o Londrina. O goleiro do Santa Cruz, Júlio César, sai do gol e deixa o joelho em cima, pega nas costas do Germano. O Germano cai no chão, fica cerca de 10 minutos, 10 minutos, esparro, 2 minutos sendo atendido. Pênalti? Vai marcar pênalti do Júlio César? Vai? Depende, Léo. Se... O joelho foi desproporcional, não precisava. Ele subiu e ele aprendeu assim. Para você se defender, se proteja, bota o joelho, bota a perna. Vai mudar a Se regra. o árbitro entender que a ação dele foi para atingir o jogador, Não foi, pênalti. aí é intencionalidade, não é imprudência. O que eu estou Ah, dizendo é que se intencionalidade é pênalti. Mas Perfeito. imprudência não. Imprudência eu tô ali, cara. Eu tô fazendo a minha parte. O jogador que vem. Mas a ação de defesa é possível, Léo. A ação de defesa é possível. Se o jogador bota a mão no rosto para defender a jogada, é possível. É possível, tudo é possível. Mas se ele amplia o espaço dele, abrindo o braço, e a bola bate na mão dele diretamente, no chute está sendo batido direto ao gol, e ele faz isso bem antes, ele teve a intenção sim de ampliar o espaço. Sim, quando ele E tem. é penalidade. Repito a você. Penalidade marcada, mão marcada. Teve a intenção, estamos Mas veja, tranquilos. Não teve intenção, bateu. Aí, meu amigo, esse julgamento ele tem que ser mais claro, ele tem que ser mais uniforme, ele tem que ser mais homogêneo. O que há é uma heterogeneidade hoje no futebol mundial, em que para uns o lance é pênalti, para outros não, e assim caminha a humanidade. Não, eu até não- hoje, não como vejo dessa comentarista, tenho uma forma. tremenda dificuldade de dizer se foi pênalti ou não, porque eles não. eu ele não assumiu vejo o dessa risco. forma. Assim, se eu te trouxer alguns elementos, por exemplo, existem jogadas onde o jogador é pego de surpresa. Certo? A bola vai e volta, o cara chuta, está muito próximo, com muita velocidade, e ele está com o braço aberto, não dá tempo dele tirar o braço. Aham. E às vezes ele até tenta e não consegue. Não tem como sancionar uma mão como essa, porque você considera a distância e a velocidade da bola. Você continua interpretando a intenção. Continua, e tudo é intenção. Mas a mão tem que ser intencional. Pois é, mas na regra não. A regra hoje, se A bater na mão mão... tem que estar colocada intencional. Quando na hora que você diz assim, se não botar a mão pra trás, assume o risco, tá confuso. Tá confuso. Eu não sei hoje. Se colocar a mão para trás, ele está dizendo que não quer botar a mão na bola. Então, mas se você não colocar, automaticamente você está correndo risco. Esse é o grande problema do futebol Não, brasileiro. não, Léo, não é assim. Se não colocar a mão para trás e a bola bater na mão dele, Se aí for- você vai julgar a velocidade da bola, a proximidade. Perfeito, exatamente. Não, aí ele está correndo risco. Ele corre um risco. Então o jogador, Ele corre um risco. o jogador hoje ele está sujeito Ele a corre um mudar a risco. forma de jogar por causa da regra de futebol, porque a CBF não, a FIFA. A CBF não é a FIFA. A FIFA, ela não tem condições ou não está tendo moral para dizer, olha, gente, Não, bola não- na mão é não, bola na mão. não, de forma alguma. Bola na mão é bola na mão. De forma alguma. Acabou-se, não De tem esse forma negócio de alguma. assumir risco. Você vai De julgar forma como alguma, sempre Léo. foi no mundo. A intencionalidade do atleta tem que se julgar se ele teve a intenção ou não. Não, não E concordo, o eu não espaço, concordo. a distância, onde está. Não, eu não concordo. Isso é muito subjetivo. Isso vai ser cada árbitro interpretando Léo, de maneira um diferente. jogador bota a mão para o alto, numa barreira. Tudo bem, bo- pênalti. Pênalti. é. E teve intenção. Ele teve intenção. Pra que botou a mão pro alto? Pois é. Pra que botar a mão Mas Pênalti. ele botou bem agora, antes. Agora, o cara vai cruzar uma bola e eu tenho que botar a mão pra trás, porque se eu não botar a bola Veja, bater na minha mão é risco, isso é Não absurdo. tem que botar a mão para trás. Passa Mas a por mão gosto tem que estar sim. próxima ao corpo. Mas A mão tem que estar próxima ao corpo. A mão tem que estar no movimento natural. Agora, desde que comecei a arbitrar, 95, que é julgado intencionalidade em mão, e existem Mas hoje bola não. na mão Hoje não, e mão na Emerson. bola. Hoje não, Emerson. Hoje não se julga intencionalidade. Hoje se julga intencionalidade. espaço, distância, velocidade da bola, onde está. E essa conversa a gente demoraria até para o ano, porque tem muita coisa polêmica. O que eu peço somente a vocês de arbitragem é que procurem junto sempre a FIFA uma questão de homogeneidade, até de interpretação. Uma falta que aqui para o Brasil é falta para prisão,
Lá na Argentina é falta sem cartão amarelo. Quer dizer, não há uma homogeneidade de interpretação. O lance é viril ou não viril, ou é maldoso ou não maldoso, de acordo com os locais. A FIFA precisa juntar todo mundo e fazer uma demonstração de imagem onde diz, aqui é pênalti, aqui não, aqui é para amarelo, aqui não, para meio que uniformizar essa interpretação para todos vocês no mundo inteiro. Todo ano a FIFA lança vídeos, né, com definições daquilo que você está falando, principalmente do ponto de vista da regra 12, se a jogada é temerária, é com uso de força excessiva, a questão da mão, e esse vídeo tenta unificar as questões do ponto de vista do mundo. Só que realmente a questão cultural é colocada sempre, né? Um jogo, por exemplo, na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai principalmente, é diferente do jogo do Brasil. No Brasil, a gente tem uma questão do ponto de vista das ações de temeridade e uso de força excessiva com muito mais rigor. E de fato que não existe ainda a plenitude da igualdade do critério. Mas isso é uma busca constante, isso vai sempre existir, na minha opinião. Valeu, Emerson Sobral. Obrigado pela sua presença com a gente aqui no Toque de Bola de hoje. Foi bastante elucidativo, né, o nosso papo. E eu espero que você de casa tenha elucidado também algumas coisas, tenha clareado na sua mente algumas interpretações em relação às regras do futebol, e falamos também muito sobre o árbitro de vídeo. Amanhã tem um Tá na Rede ao vivo aqui na TV Nova Nordeste. Fique ligado, não dá para perder não, os melhores momentos, tudo sobre a rodada, Santa Cruz e Londrina, Náutico Internacional, o jogo do esporte que acontece nessa segunda-feira contra o Vasco da Gama, tudo debulhadamente para você aqui no nosso Tá na Rede, que acontece amanhã às 9 da noite. O Toque de Bola volta no próximo sábado. Um grande abraço, boa noite a todos.